boa noite novamente, agora oficialmente, vamos dizer assim, né? Mais uma vez, agradecer agora realmente a presença de todos. Vamos começar aqui agora contextualizando o que é a nossa imersão aí do N8N, tá? Onde que nós queremos, o objetivo dessa preview dessa live de hoje. Não é aula, hoje nós não vamos falar da imersão propriamente dita, e sim nós vamos falar do contexto, do que é o projeto N8N Connect, tá? Então, antes de passar aí um contexto para eu me apresentar, para quem não me segue ainda nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, eu estou com 44 anos, eu venho de uma formação militar, eu venho de uma área de engenharia de computação do ITA, tenho mais de 25 anos de experiência na área de integração de e-commerce, plataformas de RP, logística, varejo, distribuição, indústria. Nos últimos 2 anos aí muito forte com agronegócio. Já passei por 9 países aí fazendo integração de plataformas, só que até 2019 era da forma tradicional ainda, desenvolvendo API na mão, fazendo código-fonte. Não eu mais, mas as equipes que trabalhavam comigo. E de 2022 para cá, eu tenho tocado o meu projeto, que é a minha empresa, Econtools, depois se alguém quiser conhecer, que é focada em escopo de projeto, desenhar arquitetura de integração, arquitetura de onde encaixa uma plataforma, onde que encaixa outra. Eu tenho parceria com as principais empresas de plataformas aí do mercado, VTEX, Shopify, Post, Bling, Tiny, TOTUS, SAP. Sou parceiro de todas essas plataformas, então as empresas acabam me contratando a minha empresa de uma forma de consultoria para chegar lá e falar, onde tem gargalo, onde que nós podemos encaixar alguma coisinha. E recentemente também, que é a pergunta do Albert, eu sou cofundador e CTO da plataforma EAMTN, que é uma plataforma low-code para criação e gestão de agentes de IA, tá? Mas isso daí a gente vai falar um pouquinho lá na terça-feira, beleza? Bom, o que mais? Para contextualizar quem eu sou para vocês e o que aconteceu nos últimos 2 anos, que eu vou fazer um gancho lá para o nosso final da nossa conversa de hoje, eu quero mostrar isso aqui para vocês. O N8N me deu a possibilidade de ser destaque no VTEX Day do ano passado como a primeira empresa, a primeira startup a conseguir fazer grandes integrações com a VTEX em curto espaço de tempo e com grande robustez. A gente teve destaque aí em várias reportagens. Eu trabalhava com uma startup chamada Supercampo e a gente saiu no agronegócio, a gente saiu no Agro Summit, a maior evento de agronegócio do país. Destaque no VTEX Day de como a gente fez a digitalização do agronegócio de 12 das 20 maiores cooperativas do Brasil. Eu vou abrir aqui algumas reportagens para depois, se caso vocês quiserem ver, eu passo os links. Então, essa aqui, a gente saiu aí como uma plataforma exclusiva de barter, que é uma negociação entre cooperativas. Então, está aqui a gente como lançamento, tudo feito com N8N. Reportagem no Globo Rural, onde que fala que a gente conseguiu fazer um projeto, eu comento aqui fala o meu nome, de como nós fizemos a integração de todas essas 12 cooperativas com 12 RPs diferentes e com aproximadamente 250 mil SKUs de produtos rodando entre fertilizantes, sementes, produto final, combustível, entre essas 12 cooperativas do agronegócio no Brasil. Então, tem muita reportagem que saiu. Aqui comenta que a Supercampo, que é a empresa, né, revoluciona com o lançamento do iPaaS próprio, que é o N8N, como que a gente fez todas essas integrações. Então, basicamente, isso daqui foi entre 2023 e 2024. E aí eu vou mostrar para vocês também o que aconteceu agora nesse início desse ano. Mas isso eu vou deixar mais para frente. Bom, então, basicamente é isso, só para contextualizar como é que está o meu momento aí em relação à N8N, a integração nesses últimos 2 anos, tá? Eu tenho trabalhado muito forte na área mais estrutural de N8N, deixando um pouquinho de lado a parte de agente de IA e entrando realmente na parte de estrutura de operação. Servidor, as integrações, aonde vai o quê, como montar as APIs de forma correta, como ler uma documentação e trazer essa documentação para dentro do N8N de forma automática, com inteligência artificial, enfim. Então, é mais ou menos esse é o meu momento em relação a N8N, tá? Então, quem que deve participar aí desses próximos dias?
Quem tiver conhecimento em adquirir, quem quiser adquirir mais conhecimentos no N8N, Ronald, eu não sei nada, só que eu quero aprender a mexer com N8N. Então, vocês vão chamar o Renato lá no grupo e a gente vai montar um segundo grupo para talvez fazer uma imersão antes dessa imersão principal. Por quê? Porque essa imersão que a gente está programando aqui para fazer é para um nível mais robusto. É para quem já mexe com N8N, para quem já entende todo o processo, não é para quem não tem conhecimento nenhum. Para quem não tem conhecimento nenhum, a gente marca, de repente, uma imersão de 1 ou 2 horas antes desse evento principal aqui, tá? Todo empresário profissional liberal que precisa automatizar algum processo interno, que entenda alguma necessidade, saindo um pouco do escopo de agente de IA, também é interessante. Para qualquer tipo de operação, seja eu preciso montar um relatório do Power BI e o meu desenvolvedor ou o meu analista de dados não está conseguindo me entregar aquilo em tempo real, vai aprender a fazer isso aqui com a gente. Ou não só um Power BI, qualquer outro tipo de integração. Por exemplo, eu preciso responder automaticamente os meus anúncios no Mercado Livre. Hoje eu tenho uma pessoa que fica lá só respondendo as mesmas coisas dentro do Mercado Livre. Vai aprender a fazer isso aqui na nossa imersão. Então, é baseado nesses tipos de negócios, tá? Principalmente com a integração da N8 com as principais plataformas, que é o que eu tenho dito. VTEX, Shopify, TOTUS, SAP, IntelliPost, sistema de pagamento online, sistema de CRM, enfim, integrações nesse nível de automação, tá? E principalmente, pessoal, aventureiros ou profissionais da área de tecnologia que desejam oferecer algum tipo de serviço relacionado ao N8N, para aproveitar esse momento que o N8N está trazendo para o mercado. Não só o N8N, tá? Aqui eu sou meio que defensor do N8N, porque é o que eu utilizo há 4 anos. Mas qualquer plataforma low-code de integração, tá? O potencial que essas plataformas têm, seja N8N, Make, Zapier, enfim, tem uma infinidade no mercado. Mas o N8N tem um porquê de ser utilizado, tá? Bom, o que mais que nós temos aqui? Pensa o seguinte, para quem não usa N8N ainda, eu quero dizer o seguinte, que existe uma lacuna no mercado de integração e de automação que quem participar dessa imersão com a gente, quem enfrentar aí essa jornada de 6 a 8 horas aí ao vivo, vai conseguir enxergar uma grande demanda que existe no mercado para integração e automação completamente fora do escopo que tem dentro do YouTube. Eu faço uma provocação para vocês. Depois daqui, vão no YouTube e coloquem integração com VTEX e N8N, integração com VTEX, com Shopify e N8N, integração com N8N e Mercado Livre. Tudo que vocês vão ver de vídeo é gringo. Não tem nada, ou se tiver, é muito superficial, baseado em webhook, que é uma integração muito simples. Não vai na parte funda, na parte robusta dessas integrações. E eu tenho sido procurado por diversas empresas, desde o pequeno negócio que anuncia no Mercado Livre, na Shopee, em Amazon, pedindo integrações. Porque as plataformas que têm integração hoje, por exemplo, Bling, Hub Marketing, se eu não me engano, Conecta Lá, todas essas plataformas que oferecem essas integrações, que não utilizam o N8N, custa caro. E custa um percentual sobre cada venda ou cada pedido que você fatura dentro do marketplace. Então, ou seja, eles acabam tendo um sócio. E as empresas, ou quem trabalha com marketplace principalmente, quer fugir dessas, porque já tem as comissões altas que são pagas no marketplace. Eles querem, às vezes, uma automação direta, sem precisar ficar pagando percentual. E existe uma lacuna muito grande. Esse é um dos, marquem com asterisco aí, um dos começos do nosso objetivo da imersão. Achar pessoas que tenham, se capacitem para começar a mexer com esse tipo de integração, tá? Marketplace, plataformas de e-commerce, CRM e plataformas de ERP. Para quem já usa, às vezes, começou a conhecer o N8N através de agentes de IA. E hoje, como o Albert comentou ali, o que você só vê de N8N é agente de IA, N8N é agente de IA, N8N, só isso. Só que, como eu mostrei para vocês, as reportagens que nós tivemos aí em 2024, 2023, 2024 e agora 2025,
são de automações completamente fora de agente de IA, que é todo o poder do N2N que nós queremos trazer para vocês, tá? Vou pegar uma analogia aqui para vocês entenderem o que não tem no mercado. Um pedido no Mercado Livre, ele entra automaticamente num CRM ou num RP. Tem algumas plataformas que têm isso nativamente? Sim, Ronald, tem. Bling, Tiny, Hub Marketing, Olist, enfim, essas plataformas têm. Mas para quem ainda não tem um RP pronto para isso, ou para quem não trabalha com RP, trabalha só com CRM como que é uma versão, tem versão até gratuita, um RD Station, e precisa fazer a gestão desses pedidos. Não consegue, de repente, ter uma tela onde ele possa, porque ele trabalha com Shopee, Mercado Livre e Amazon. Ele tem que ficar entrando em cada um deles, copia os dados, uma planilha do Excel, e essa administração fica totalmente desconectada. Então, imagina montar tudo isso com a N2N, todas essas integrações e ainda apresentar um dashboard exclusivamente para aquela empresa, para aquele negócio, com os indicadores de KPIs exclusivamente SaaS, do jeito que a operação precisa. Ah, Ronald, mas o Power BI pode custar caro, é difícil de mexer, não tenho conhecimento. Então, ou seja, vamos fazer uma integração com o Grafana, que é uma das principais plataformas de gerenciamento de dashboards hoje, visuais, né? Então, imagina quanto isso tem de demanda no mercado. É o que eu mais sou procurado hoje em dia para montar essas telas de visualizações, seja de gestão de pedido, gestão de atraso de pedido, de gestão de cliente que não compra, enfim, tem várias demandas. E aí eu vou falar agora um pouquinho de agente de IA, e imagina trazer todo esse ferramental e ainda, por último, colocar um agente de IA para fazer toda essa gestão de informações e ainda fazer uma automação de feedback com aquele cliente que fez um pedido em Marketplace ou fez um pedido no e-commerce. Por exemplo, eu vou dar um número real para vocês. VTEX tem esse serviço e eles cobram 0,2% só para fazer a integração da VTEX com o WhatsApp e das pessoas, dos clientes que compram ou fazem carrinho abandonado dentro da VTEX. Então, imagina você chegar para quem usa a VTEX e falar, eu tenho uma integração direta no WhatsApp dos clientes para carrinho abandonado, para pedido não pago, ou até mesmo para quem já fez o pedido e você se comunicar em tempo real com eles. Tanto para VTEX quanto para Shopify, eles têm isso de módulo próprio deles, só que eles cobram por isso. Um percentual sobre cada venda. E os empresários hoje estão fugindo, estão correndo de qualquer coisa que seja vinculado a percentual sobre pedido. Então, com a N2N é capaz de montar a mesma integração, com as mesmas ferramentas até mais robustas, e ainda não ter mais o percentual, e sim, de repente, ser cobrado uma taxa fixa, um FII mensal por aquilo, de acordo com a quantidade só de pedidos, ou até mesmo uma taxa fixa mesmo, que é o que eu venho fazendo hoje, tá? Bom, o que mais? Então, é mais ou menos na prática o que nós vamos fazer nessa imersão, é isso, é trazer esses casos do que tem acontecido no mercado para quem está fazendo venda de produto, ou até mesmo para quem não vende nada na internet, mas que tem uma operação que precisa automatizar dados ou suprir demandas repetitivas das equipes internas, seja de qualquer área, financeira, logística, marketing, comercial, fiscal. Em uma dessas reportagens ali do Globo Rural, vocês vão ver que eu fiz uma integração fiscal lá, e também fiz uma com a assinatura do DocSign, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui também agora. Bom, o que mais? Então, qual que é o resultado que a gente espera ao final dessa imersão? Que eu possa passar para vocês, que vocês se capacitem a montar uma operação dessa inteira, sozinha, que vocês vão fazer isso na prática junto comigo nessa imersão. Fazer uma integração, por exemplo, de Mercado Livre, de uma plataforma de e-commerce, de um Grafana para gerar um relatório em tempo real, e com todo o escopo do projeto desenhado. Ronald, o que é isso, o escopo do projeto desenhado? Eu já vou mostrar para vocês. Eu quero que a partir de agora vocês comecem a pensar qual que é o valor disso para uma empresa hoje. Quanto de valor agregado quem quer trabalhar com a N2N pode oferecer para isso no mercado. Então, quero que vocês fiquem com esse negócio aqui. Então, o que eu quero dizer? Que a minha intenção é capacitá-los a entregar algo nesse padrão aqui, que deixa eu abrir aqui para vocês.
Isso aqui é o que eu fiz agora nos últimos eu estava morando em Santa Catarina, eu fui contratado por uma empresa para justamente desenhar isso aqui lá para eles. Eu, inclusive, pedi autorização para eles, eu posso citar aqui o nome da empresa. Eu fiquei lá de dezembro, bem chato, que eu fui morar lá em Balneário, deixa eu só o Miro atualizar aqui. Fui lá morar em Balneário, custeado por eles, fiquei de dezembro até março desse ano para desenhar esse projeto aqui para eles. Posso abrir para vocês sem problema nenhum. Eu cobrei deles R$120 mil para fazer isso lá. Então, eu fiquei de dezembro a março só desenhando esse projeto, fazendo a integração com o N2N e fazendo isso tudo para rodar. Então, qual que é a ideia disso aqui? É fazer com que vocês entendam de onde começar, que é o que eu mais vejo, às vezes, nos grupos que eu participo aí. Qual servidor mais barato? Qual servidor vocês indicam? Pessoal, depende muito. Para esse projeto, no começo, para vocês terem uma ideia, eu fiz precificação de DigitalOcean, eu fiz precificação de Amazon e também fiz uma precificação, até ficou fora aqui porque ficou muito caro, com a Azure da Microsoft. Ronald, mas não poderia ter utilizado hosting, algo mais barato? Sim, inclusive ele também veio para o cenário. Olha onde a gente utilizou hosting. Ronald, mas por que hosting lá na frente com o Cloudflare e mais um outro servidor aqui por trás? Tem um motivo para isso. Porque, de repente, talvez precisasse de uma LGPD, porque eles tinham um PCI lá dentro. Então, ou seja, a ideia é que eu passe para vocês um conhecimento do início do desenho de uma estrutura, por onde começar, o que precisa quando tem uma plataforma junto, que a gente vai utilizar uma forma de discovery, análise técnica do que tem e o que não tem, para principalmente você chegar ao ponto de dizer, talvez essa plataforma não atenda o objetivo que vocês querem chegar. O que precisa de desenvolvimento? E, principalmente, esse cara aqui, que é aqui que eu vou mergulhar com vocês. É onde entra o N8N na prática. Passando por cada canal, onde vem preço, onde vem tabela de preço, o que vai de cadastro, vai para onde. Claro que tudo isso na imersão dentro da empresa, entendendo o modelo de negócio deles para saber aonde vai colocar o N8N, onde que ele vai integrar, onde que ele vai buscar dados, enfim. A ideia é que talvez vocês montem isso aqui no final da imersão, pode ser que sim. Eu vou entregar isso aqui pronto para vocês. A gente vai fazer isso junto. A concepção de um projeto desde o início, que é mais ou menos aqui. Aqui é o primeiro desenho que eu faço. O que eles têm de forma manual, que nem essa empresa aqui, eles têm a plataforma do Shopify, eles vendem no Mercado Livre, na Shopee, na Shein. Esse daqui é um negócio de ponto eletrônico do RH. Ronald, o que RH tem a ver com isso? Porque tem situação manual lá que o N2N pode suprir. Eles tinham precificações de preço em tabelas Excel e ainda existiam alguns arquivos executáveis num computador físico dentro da operação de uma indústria, que se chama Meu Rodapé, bem famosa do sinal. Bom, enfim, eu faço todo um desenho arquitetônico do que é a estrutura da empresa e aí, depois disso, aí os dashboards que eles tinham, né? Tinha um dashboard de logística feito em Excel, tinha um dashboard em B2C feito com Power BI, um parecido para o B2B, um outro só para o pessoal do RH e outro para o pessoal da produção. Cada um de um jeito, com um layout, nós mudamos tudo isso aqui para um único padrão dentro do Grafana, tudo integrado com o N8N. Então, a ideia é que ao final da imersão vocês estejam capacitados para montar um projeto nesse padrão, certo? E também, Ronald, mas não adianta montar isso só da parte bonitinha. Sim, a gente não vai montar isso só da parte bonitinha. Nós vamos chegar no nível que eu vou mostrar aqui, uma coisinha bem prática, que quase que todo tipo de negócio que tem uma assinatura de contrato tem hoje, que eu não encontrei ninguém ensinando em nenhum momento dentro do YouTube, Eu assinei 3 cursos já, tá? De N8N para ver como é que era o nível. É 100% focado em agente de IA. O que esse fluxo aqui faz? Ele gera contrato automaticamente com os dados que a pessoa que se cadastra no site, ou no RP, ou no CRM, e com todos os dados já formatados com o padrão da empresa, com todas as cláusulas contratuais da empresa, e manda automaticamente para o DocSign e para o WhatsApp dele com o link pronto para que ele faça a assinatura digital. Então, para quem serve isso? Advogado, imobiliária, enfim, imagine o seguinte, todo mundo que precisa oferecer um serviço que tem que assinar um contrato. Hoje, como é que é feito isso? 100% manual. Como é que é a forma manual? Quem faz, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um advogado.
Então, o advogado monta o contrato, uma procuração que vai oferecer para o cliente dele. Normalmente tem um estagiário da OAB lá, que ele vai redigir o contrato, vai subir dentro de um DocSign, vai gerar o documento e pega o link e compartilha com o cliente dele. É mais ou menos assim que funciona hoje. O que esse fluxo que faz? Esquece tudo isso. Eu vou pegar um webhook, que eu vou ter, daí sim alguém tem que digitar os dados, ou, de novo, um agente de IA coletando os dados dentro de um WhatsApp, dentro de uma rede social, dentro de um formulário de um site, seja onde for. Isso aqui é um projeto que está rodando, tá? Isso aqui está em produção mesmo. Isso aqui é de uma cooperativa de energia solar, que gera um contrato, inclusive, com um padrão de fatura das empresas de energia. São Paulo, não vou lembrar o nome de São Paulo, mas aqui no Paraná é Copel, em Santa Catarina é Celesc, enfim, ele gera cada um de um padrão. Então, o que esse cara aqui faz? Ele pega os dados do lead, ele pega a cópia de um template lá no Drive, atualiza o documento aqui no Word, que ele coletou desses dados do lead, que vê a fonte lá dentro do CRM, que é um CRM que traz lá da ICOP, gera todo o contrato no padrão e manda lá para dentro do DocSign já o documento pronto, no formato, tudo certinho para o cliente assinar. No final das contas, manda um WhatsApp para o cliente com o link, tudo prontinho para ele fazer a assinatura e grava uma cópia ainda do contrato lá dentro do Drive assim que o usuário assina o contrato. Então, ou seja, uma automatização 100% útil para tudo quanto é tipo de negócio que vocês possam imaginar. Ronald, mas tá, para que me serve aprender isso? Talvez para me ajudar. Talvez para vocês oferecerem isso no mercado. Certo? O que mais que nós temos aqui? Então, isso aqui é uma ideia, tá? Então, peguei aqui o escopo do projeto, que é o que eu quero passar para vocês, como montar esse cara que eu estava mostrando, como conceber uma ideia de um projeto desse aqui. A gente vai fazer um do zero, a gente vai pegar uma empresa de alguém, algum negócio que vocês têm, vocês vão trazer essa demanda e a gente vai fazer isso do zero aqui, tá? Desenhar tudo. Aqui que começa tudo, ó. É aqui que eu começo, mesmo a operação. O que precisa ser desenvolvido? O que tem de melhoria o que ele já tem hoje? O que precisa ser implementado? Então, começa tudo por aqui, ó. Desde, olha só, tem uma operação deles lá, ó, que não tinha um campo de CPF que integrava no RP. Porque a Shopify é uma plataforma que não foi pensada para o Brasil e o campo de checkout da Shopify, que era a plataforma de e-commerce deles, não tem o campo de checkout. Até tem no formulário de checkout, só que não desce para o RP. Tinha uma pessoa lá, porque eles vendem muito, se vocês virem as redes sociais, o Instagram deles tem mais de 1,5 milhão de seguidores, eles vendem muito todos os dias. Tinha uma pessoa contratada só para ficar pegando o CPF que entrava dentro da Shopify, do formulário de contato, e manualmente entrava no RP, que se chama Cizemp, e atualizava o cadastro do usuário lá. E se esse humano erra o CPF? E aí? Então, ou seja, o cliente digitou certo e o humano, Ctrl-C, Ctrl-V, errou o campo, errou o cliente. Então, ou seja, geram todo um problema. E aí, uma da melhoria que estava lá mostrando era, cara, precisa fazer a integração do campo de CPF. Então, enfim, é aqui que a gente começa, entendendo os gargalos, dores, problemas, processos que precisam ser melhorados em relação à operação humana mesmo da coisa. Por isso que eu, inclusive, identifico as pessoas. O que está fazendo o quê? Quem são as pessoas que fazem cada uma das operações? Eles têm operação no Brasil e nos Estados Unidos. E o que cada um vai fazer o quê? Ó, você vai fazer isso, você vai sair dessa operação que está manual, porque vai ser substituído por uma automação com uma plataforma automática, e você vai fazer outra coisa. Então, até isso a gente chega a desenhar. Bom, dito isso, a ideia é conceber um projeto desse aqui, na imersão, fazer as integrações que nós precisamos para esse projeto. Nós vamos escolher lá, se alguém trouxer algo novo, vamos fazer uma integração com, vou pegar um exemplo, o VTEX, com um Interpost, com um RP ou um CRM, vamos pegar uma concepção do projeto e a gente vai fazer do zero. Mercado Livre, com plataforma de e-commerce, com CRM, com RP, até o final de montar um Grafana, um dashboard, com tudo que está acontecendo naquela operação. Com os principais KPIs, por exemplo, pedidos não aprovados, pedidos pagos, pedidos pendentes, pedidos em atraso, tudo isso é a ideia da gente montar dentro de todo o processo. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? Nós temos, putz, eu já estou estourando o tempo. Então, vamos lá, pessoal. Para concluir aqui, tá? Vou trazer um caso que tem acontecido comigo, que eu vou fazer o gancho para as nossas próximas conversas e o principal objetivo da imersão.
Hoje eu tenho uma empresa que se chama EconTools, e também tem uma nova plataforma que eu estou lançando junto, eu sou cofundador junto com o Renato. O Renato é o diretor de todas as operações de negócios, comercial, marketing, eu só fico responsável pela parte técnica mesmo. E nesse meio tempo, como eu tenho a minha empresa para cuidar, e eu tenho também meu outro projeto, que é o projeto da plataforma de agentes de IA, nesse meio tempo, existem muitas empresas me procurando para fazer pequenas integrações. Só que pequenas integrações para quem está já acostumado com grandes operações, com grandes integrações. O que eu te digo de uma pequena integração? É o exemplo que eu citei ali. Todo mundo hoje quer automatizar processos de perguntas e respostas de anúncios em marketplace. É um exemplo. Todo mundo quer uma única tela para gerenciar os pedidos da Shopee, do Mercado Livre e da Amazon e da Magalu, por exemplo, porque hoje é um lugar de fazer a gestão ou em cada uma das plataformas, ou se não, montar o Excel para fazer a unificação desses dados. E eu tenho muita demanda disso. E não é que eu não estou aceitando mais, é que eu não tenho tempo. Porque às vezes uma integração dessa, quanto que eu cobraria? R$5.000? Pode ser, uma integração dessa de Mercado Livre é o valor que o pessoal cobra de mercado. 5, 10 reais, 10 mil reais. Eu estou com um projeto aqui de 12 mil reais para fazer uma integração com plano de saúde, que hoje eu não tenho tempo de fazer. Por que eu não tenho tempo? Porque eu tenho meus clientes fixos da minha empresa EconTools, que eu atendo, tem alguns clientes até que presencialmente eu vou lá, e tenho consultorias que eu faço também. Hoje, por exemplo, na semana que vem eu vou fazer uma consultoria para o Sebrae, que assim, ó, é mais vantajoso para mim, não financeiramente, mas que vai me abrir mais portas de networking, do que de repente eu parar para fazer uma integração de 5 mil reais. Então imagina se eu conseguir capacitar algumas pessoas para que eu duplique o que eu sei fazer hoje, o que eu fiz nos últimos 2, 3 anos, passar um pouco desse conhecimento, dessa expertise, para que as pessoas comecem a utilizar o potencial que esse N8N, esse bendito N8N tem, para me ajudar e a gente racha um pouquinho desses 50 centavos que aparecem, porque eu estou perdendo o negócio. Porque muitas empresas falam, putz, eu não consigo te atender, procura tal pessoa. Só que todas as pessoas hoje estão virando gurus de cursos de agentes de IA ou especialistas em agentes de IA. Ponto. Não tem ninguém focado em fazer integrações que o mercado tradicional está precisando. Porque oferecer agente de IA tem, em todo lugar tem. E agora as integrações básicas, que é a rotina do dia a dia, antes do agente de IA, antes do atendimento, do pedido que já está gerando, que já está entrando dentro da operação, ou até mesmo um processo manual de assinatura de contrato, de envio de minuta do contrato para um escritório de advocacia, uma imobiliária. Tu vou enviar a minuta para você aí. Então, quanto disso tem? Ou seja, talvez eu esteja perdendo um monte de negócio. Que, hoje em dia, quem é que está negando o negócio? Nem o Neymar está negando o negócio, né? Então, ou seja, esse é um dos objetivos da imersão. Procurar possíveis parceiros ao final dessa imersão que possam estar junto comigo, que eu possa dizer o seguinte, fulano, vou pegar alguém de exemplo aqui, Adriane, ali, que é o primeiro nome que está por alfabética, Adriane Denis. Adriane, apareceu um projetinho aqui, que a gente precisa fazer uma integração com o Vtex e gerar um relatório em tempo real no Grafana. O orçamento é tanto, vamos pegar para fazer? Como é que vai acontecer? Só que, Adriana, eu não tenho tempo de atender esse cliente durante o dia, porque eu já tenho meus clientes. Nem, por exemplo, hoje eu fiquei o dia inteiro dentro de um cliente meu. Então, eu não posso parar durante o dia para atender um possível novo cliente. E vai que, de repente, a Adriana consegue atender esse cliente e marcar uma reunião durante o horário comercial. E agora, depois das 19 horas, ela chega para mim, Ronald, a demanda do projeto lá é essa aqui, aquele cliente que você passou. Tem essa demanda, tem essa. Como é que a gente monta isso? Ou, de repente, a Adriana já se capacitou. Ronald, eu entendi isso, vou fazendo aqui, não sei o quê, eu vou mandar a nota fiscal da minha empresa, eu vou cobrar, tudo, e ao final dos tempos a gente racha essa pizza em 2, 3, em 12, a Big é 12, né? 12 pedaços, rachamos em 12 se precisar. Mas o que eu não quero é minha empresa dizendo que não pode mais pegar negócio. Beleza? Então, pessoal, por hora é isso. O que eu quero trazer para vocês? Eu vou dar um spoiler da próxima terça-feira, se eu não me engano, que o Renato vai marcar com vocês, que é este cara aqui, Para quem ainda está procurando mexer com agente de IA, querendo comprar curso de N8N para aprender o básico, aprender a mexer com agente de IA, esqueça tudo por enquanto. Eu peço mais uma semana de calma para vocês. Essa plataforma vai ser lançada semana que vem.
Eu vou liberar essa plataforma para quem estiver na imersão junto comigo, que é uma plataforma 100% low code. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês um spoiler rapidinho aqui, vou entrar com o meu usuário, o quanto é rápido montar um agente de IA aqui dentro da nossa plataforma. Eu pego aqui um modelo de agente de IA. Vamos supor que eu quero um vendedor para um pet shop. Peguei aqui um exemplo. Vou usar esse template. Vou colocar aqui o nome vai ser Albert, que é o meu amigo aqui que já me acompanha há algum tempo, já me acompanha em algumas lives. Criei o agente com o nome de Albert, agora venho nos meus agentes de IA, vou filtrar aqui porque aqui eu consigo ver todos, mas se eu buscar o Albert aqui, ó, deixa eu buscar. Está aqui o agente de IA que eu acabei de criar. Então, se vocês virem aqui, ó, eu já tenho todo o prompt pronto, todas as informações. Se eu precisar subir um PDF aqui para o Albert ler, eu vou conseguir colocar aqui, vou colocar qualquer coisa aqui, tá? E vou fazer o seguinte, pronto. Está pronto o meu agente de IA. Ronald, está pronto? Sim, está pronto. Eu posso vir aqui e já testar ele. Olá, olá, sou o Albert, como posso ajudá-lo? Me diz o que você faz. Está pronto o agente de IA. Ah, Ronald, mas não sei o quê, mas como assim, não sei o quê? Pessoal, é isso mesmo. Eu fiz uma plataforma, aqui é que eu não mexi o prompt, por isso que ele chamou de Celsius, mas lá no prompt eu teria que ter mudado também. Mas vamos supor o seguinte, Ronald, vocês viram que eu já fiz o RAG ali, né? Eu subi um arquivo aqui, vou mostrar para vocês. Para quem já está acostumado aí com N8N e agente de IA, que já viu nos cursos, aqui, ó. Todo o documento extraído, ó, dentro do RAG. Aqui as especialidades, é mesmo pró-clínica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quanto trabalho dava para fazer um RAG dentro do N8N? Criar um banco de dados, fazer integração, fazer vetorização. Se fosse com Supabase, mais fácil. Se fosse com Postgre, muito mais complexo. Então, aqui está pronto. Ronald, mas eu queria fazer agente de IA com MCP para Google Calendário, não sei o quê. Beleza, pessoal. Então, vocês têm uma ferramenta de Google aqui que vocês vão conectar. Vocês vão escolher se ele vai criar evento, listar calendário, atualizar evento, cancelar evento, não sei o quê. E aí vem aqui todos os calendários que você tem na tua conta Google. Basta eu selecionar uma aqui. Opa, não salvei. Basta eu selecionar ali e o meu agente já está pronto para ele fazer tudo que eu tenho de ferramenta dentro do Google. Isso aqui para fazer um MCP lá dentro do N8N é bem chatinho, é bem trabalhoso. Ronald, quero conectar meu WhatsApp. Vai instalar a API Evolution, ou Z API, ou WhatsApp, várias outras plataformas. Instalar a plataforma, atualizar a plataforma, às vezes dá problema de QR Code, não sei o quê. Aqui está tudo pronto. Basta eu criar a instância do WhatsApp, selecionar ela, vir próximo. Pronto, o agente já está habilitado com RAG, já está habilitado com MCP, já está habilitado para dentro do WhatsApp. É assim mesmo que funciona. Só que isso aqui a gente vai falar mais lá na próxima live que o Renato vai falar, porque eu vou dizer o seguinte, o que está tudo incluso na nossa imersão, para que a gente saia realmente capacitado e que a gente realmente consiga ter novos parceiros dentro do meu ecossistema, que se chama EconTools, até o nome já diz isso, que é ferramentas para e-commerce. Depois, se vocês quiserem, acessem meu site lá, econtools.com.br, de onde vem a maioria dos meus clientes, tá? Só que isso aqui eu vou mostrar com mais detalhes nas duas próximas lives, que é tudo que a gente vai colocar nessa imersão. Vamos daí fazer uma seleção, quem realmente quer, quem está disposto, quem está precisando, quem quer aprender, ou até mesmo falar, Ronald, eu tenho tempo, 1 ou 2 horas por dia, quero utilizar o N8N para aproveitar não só a moda do agente de IA, e sim a lacuna que ainda tem no mercado. Como prova disso, basta vocês procurarem no YouTube o que tem de curso relacionado à integração de N8N com os mais diversos tipos de operações. Imagine qualquer... Não tem, isso não tem mesmo, tá? Então, por isso que tem muita demanda. Beleza, pessoal? Vou abrir o microfone aqui, vou deixar aberto para vocês. Se vocês quiserem perguntar, quiserem tirar dúvidas, estou à disposição. Qualquer coisa relacionado à parte de como é que vai funcionar toda a metodologia, não sei o quê, eu vou deixar para a próxima live, que daí a gente vai entrar mais no mérito, tá? Por que na próxima live? Porque na próxima live, que se eu não me engano o Renato vai marcar para terça-feira, nesse mesmo horário, a gente, o primeiro passo é definir quando fica melhor para vocês. Esse é o primeiro passo, porque não adianta ser melhor para mim, né? Tem que ser melhor para vocês que vão poder participar. Se vai ser 3 dias seguidos, tipo uma terça, uma quarta, uma quinta, uma segunda, uma quarta, uma sexta, ou a gente vai pegar um sabadão, vocês escolhem o dia, a gente pega um sabadão, todo mundo acorda cedo, 8 horas da manhã, e vamos até o final do dia para vocês aprenderem tudo que, não vou dizer tudo, tá? Mas pelo menos uma grande parte de um processo real de automação de N8N. Porque o N8N não foi agora já é, né?
a sua concepção não foi simplesmente para fazer agente de IA. Ele tem muito mais por trás disso. Claro que hoje está na moda o agente de IA, né? Mas tem muita coisa por trás disso que o Brasil ainda não está explorando. Assim, ainda não tem essa moda aqui no Brasil de utilizar o N2N de uma forma tradicional para automação e integração. Dito isso com propriedade, porque passei o ano de 2022 na Europa fazendo integração com o N2N, passei por 3 países aqui na América Latina e mais 6 países na Europa fazendo integração de VTEX, N8N e plataforma TOTOS. Então, estou aberto para vocês, quem tiver dúvida sobre isso que eu falei hoje, sobre qualquer outro assunto que ainda tem, sobre quando vai ser, como é que vai ser a metodologia, não sei o que, isso aí tudo a gente deixa para a próxima live, tá? Porque o que eu vou dizer para a próxima live? Porque talvez, como aconteceu aqui, talvez a pessoa fale, putz, eu estava imaginando que era outra coisa. Não é isso que eu quero. Ou uma outra situação, putz, eu preciso aprender pelo menos o básico, eu não entendo o que eu não sei. Isso. E aí é por isso que a gente vai fazer, de hoje até terça-feira, ver as pessoas que precisam de um treinamento básico. O que eu digo de um treinamento básico? Ter um pouquinho de entendimento do que é uma API, o que é uma autenticação, o que é um auth2, o que é um bar token. Se a pessoa não tiver nenhuma noção disso, não dá para a gente começar essa imersão, porque a pessoa vai ficar muito perdida, tá? Então, Ronald, mas eu queria participar da imersão. Então, a gente faz, de repente, uma imersão curtinha de 1 ou 2 horas antes, um dia antes, 2 dias antes, uma semana antes, depende da data que a gente marcar, do básico, fundamentos básicos. Por exemplo, eu vou dar um fundamento para vocês, que poucas pessoas comentam. Se alguém comprou um curso aí, de repente, não ouviu falar nisso, que é o que eu vou mostrar para vocês. Vocês sabiam que a ordem dos fluxos, eles seguem uma ordem vertical e horizontal? Muitas pessoas devem saber, mas talvez alguém não saiba que basta eu mudar isso aqui de ordem, ele já muda a ordem do fluxo. Ronald, como é que ele segue? Qual que é a prioridade dessa ordem? Se vocês virem aqui, ó, ele tem uma sequência de ordem. Olha aqui, ó, execução ordem. O que é o V0? O que é o V1? Quem explica isso nos cursos? Ninguém explica, mas tem um motivo. E às vezes é melhor você usar V0. Quando, Ronald? Vamos aprender na imersão. Então, essas coisas que a gente vai aprender na imersão. Realmente utilizar o N2N de forma, assim, ó, como ele foi concebido com todos os recursos que ele tem. Uma outra coisa que muita gente também tem problema, putz, mas ele gravou o meu contrato lá com data e hora errada. Sim, porque será que o N2N está no padrão do Brasil? Ou será que você colocou no padrão do Brasil, só que você tem uma plataforma concebida a nível internacional, como a Shopify, e ela te traz a data em formato internacional, com o horário Zulu 0. E será que você está acreditando que se você colocar no horário de São Paulo aqui, já deveria funcionar e não está funcionando? Você vê aqui, não, mas meu time zone está em São Paulo, por que não funciona? Porque talvez aqui você tenha que deixar no default, padrão do N8N, e no teu fluxo, você fazer uma conversão da data para o Brasil. Então, tudo isso são coisinhas que influenciam, às vezes, numa situação como essa, que é uma geração de um contrato. Que você tem que mandar um contrato, de repente, uma situação séria, né, com DocSign, envolve, de repente, um processo judicial, alguma coisa, e você vai automatizar para um grande escritório de advocacia, e isso tudo precisa estar certinho, não pode ter erro de data, tudo. Então, são essas situações que a gente vai entrar a fundo, as diferenças de um tipo de nó para o outro, quando usar uma situação e quando usar outra, por que usar uma situação de um get, de um post em determinado momento, quando usar um webhook de forma certa. Por exemplo, eu não sei com quem que eu comentei do grupo lá que me chamou no privado, eu demorei, quando eu fiz minha primeira integração de N8N com o Mercado Livre, eu demorei 15 dias para entender por que meus fluxos, na metade do caminho, eles paravam de funcionar. Simplesmente paravam de funcionar. Porque o bendito do Mercado Livre, eles têm 2 tipos de timeout para as autenticações, para as queries de autenticações deles. Uma de 3 horas, outra de 6 horas. Então, até eu descobrir isso, porque não tinha na documentação do Mercado Livre, e como fazer para que ele não perdesse a sessão e meu fluxo sempre ficasse rodando full time, foi pelo menos 15 a 20 dias aí para entender esse funcionamento. E isso tudo que eu quero trazer para vocês. Como identificar quando uma autenticação perde o seu token de autenticação, seja auth2, seja bar token, seja uma API com login senha, indiferente. São esses detalhezinhos que a gente vai trazer no dia a dia de cada uma dessas grandes plataformas. Beleza, pessoal?
Obrigado por enquanto. Desculpe o tempo, deu quase 45 minutos aí. A ideia era só 15, 20 minutos mesmo, tá bom? Então, quem quiser que tiver interesse, permaneça no grupo. A gente vai fazer mais uma live na terça-feira, para daí a gente entender. Até terça-feira, a gente vai agora filtrar quem precisa de um treinamento antes, quem realmente está interessado, quem quer continuar. Terça-feira, nós vamos mostrar todo o restante que nós vamos oferecer nessa imersão. Por exemplo, eu quero estar junto com quem participar da imersão. Depois, 1 hora que traga uma demanda de mercado que de repente a pessoa tenha. Eu tenho um projeto aqui, eu tenho uma empresa, eu tenho um possível cliente, eu já trabalho com o N2N, eu queria potencializar um negócio, não sei o que, não sei o que. Que traga essa demanda, que a gente vai passar 1 hora juntos, entendendo essa demanda e de repente eu posso ajudá-los, vocês a venderem mais, melhorar um processo interno que vocês já têm, ou até mesmo resolver um problema que vocês de repente estão querendo contratar uma plataforma para resolver esse problema e de repente o N2N pode suprir isso para vocês. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente vai também entregar depois da imersão. Enfim, tem uma série de coisas aí, só que vamos falando aos poucos para não ficar muito extenso nossas conversas aí. Beleza, pessoal? Obrigado aí a todos que compareceram, tá bom?